A poesia parte de mim para os outros, mas volta em dobro, carregada de vida. Por que preciso de poesia? Precisamos-nos. Reflexivamente, reinventamos os passos e reencontramos as peças no jogo dos estilhaços, eu mão direita, ela esquerda, no meio de corpo inteiro o vazio, e no preencher das lacunas, e na pré-amar de navios, a luta é sem trégua, o jogo sem truques, a senha, palavra, promessa, magia. Boa noite. E assim eu inicio essa série com 2 textos da homenageada de hoje. Uma parte é uma apresentação de uma coletânea que ela participou, o primeiro livro dela, de participação dela, com mais 3 poetas, chamava-se Corações Tropicais. E o segundo texto, a segunda parte, é a contracapa de um dos livros dela, A Sintaxe do Espanto. Estou falando dela, Patrícia Blower, que está aqui atrás no cartaz. Desculpem aí estar invertido, mas eu já vou aprender, né? Já podia ter feito até assim, vou imprimir ao contrário, para que não fique invertido a imagem. Uma boa noite a todos, obrigado aí por quem já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, obrigado por dispensar aí 1 minuto, 2 minutos, meia hora com a gente. Afinal de contas é um projeto meu particular, mas eu quis registrar, deixar aqui registrado para sempre, se Deus quiser, para essa pessoa, como homenagem, né? Essa que vai ser hoje, no caso a Patrícia Blower, e virão outros aí. Já tenho a lista pronta, só não tenho as datas ainda, mas a lista já está pronta. Como eu estava dizendo, meu nome é Gilberto Dalma, para quem não me conhece, sou aqui da Governador do Rio de Janeiro, poeta, entre outras coisas, mas quero deixar aqui hoje o registro do poeta. Então, fiz essa abertura dessa forma e agora a abertura oficial, vamos dizer assim, seguindo aqui o protocolo que eu tentei escrever para fazer essa estreia, né, dessa série. Queria que vocês me dissessem aí se tá bom o som, se a imagem tá boa. Alguns podem estar estranhando, né? Estou sem chapéu, mas eu estou sem chapéu de propósito. Eu tirei o chapéu para essa pessoa que eu vou homenagear. Então esse é o sentido, tirei o chapéu, porque essa pessoa merece. E também tentei dar um clima de ouro, né, para essa pessoa, e para as outras também serão assim. Pessoas que merecem um destaque aí na minha vida e queria compartilhar com vocês aí. A série é minha homenagem especial a pessoas importantes em minha vida. E eu escolhi justamente para começar a Patrícia Blower, é uma amiga que se tornou uma amiga, né, que me inspirou principalmente e me incentivou a seguir o caminho da poesia, assim como está aí no texto de divulgação do projeto. Patrícia, muito obrigado. Esta é a minha homenagem para você. Eu conheci ela através do pai, né? Ele trabalhava na mesma empresa. Querido Joe, que Deus o tenha. E ele, sabendo que eu estava escrevendo poemas, né, mostrei, a gente tinha uma amizade, e ele falou a coincidência da filha dele também já tem algum tempo já na estrada da poesia, se eu não me engano já tinha 2 livros, até ele chegou a me mostrar, deve ter sido, se não me engano, 2, não contando com o
primeiro que não era individual, né? 2 individuais, que o terceiro eu tive a honra de estar presente no lançamento. Então, ele me mostrou e eu fiquei encantado, né? E, claro, não lembro agora se eu pedi ou se ele fez o convite, mas com certeza as duas coisas eu ia reagir do mesmo jeito, eu ia fazer do mesmo jeito. Claro, aceitei, pedi para ir, levei meus livretos, também não lembro se já eram 2, eu até pesquisar isso, esqueci de ver. Se eram os 2 primeiros, se eram os 3 livretos que eu tinha feito já, né? Naquela época a gente fazia de mimeógrafo. E ao apresentar esses poemas, ela lendo, né, com calma, depois com o tempo a gente ficou conversando, e aí depois ela me disse o seguinte, eu lembro bem disso: você tem que fazer literatura, português literatura, tem que fazer letras, para você aprimorar a sua poética. E assim foi o que eu fiz. Não sei se consegui aprimorar, né? Mas que eu me apaixonei pela poesia a partir daí, isso com certeza. Bem, obrigado mais uma vez aí, Patrícia. É um momento muito importante para mim, né? A minha decisão de caminho e de afirmação, né? De ver o que eu realmente gostaria de fazer. Depois veio outras coisas que também me enchem, né? Como pessoa. E é isso. Essa homenagem vai ser para essas pessoas. Bom, vamos continuar essa homenagem agora, realmente entrando pela proposta que é a leitura de poemas, que eu selecionei dos três livros que eu tenho, né? Infelizmente, o último eu não tenho e esse primeiro também eu não tenho. Então parece que tem uma outra coletânea que eu também não tenho. Mas eu vou mostrando aqui aos poucos o que eu tenho, mas os livros que eu tirei eu vou mostrar conforme for lendo, né? Eu fiz uma seleção de 10 poemas, 3 de cada livro, e no último eu escolhi mais um, para completar os 10. É toda uma experiência, não sei se nos próximos vai ser nesse mesmo esquema, né? Então estamos experimentando aí. Hoje é o primeiro, vamos ver se eu acertei na quantidade. Para não ficar chato também, na verdade, nem é esse sentido, porque eu quero deixar esse legado, essa homenagem para ela. Mas também ao mesmo tempo que as pessoas também gostem, né? Então vamos lá. O primeiro trio de poemas que eu vou ler é do livro Descompasso, está aqui nas minhas mãos, Patrícia Blower, esse livro Descompassos. Foi publicado pela editora Cátedra, ok? Foi em 1978, tem 31 poemas, e isso aqui eu faço questão de comentar. O prefácio simplesmente é de José Cândido de Carvalho, né? Só. Esse livro também, se não me engano, 2 anos ou 3 anos depois, no Globo, tem um comentário do Ivan Junqueira, também outro grande artista, né? Bom, então é isso, vamos começar. Primeiro poema do livro Descompassos, de Patrícia Blower, é poema sem título ou 3 asteriscos. Eu não quis perguntar para não entregar antes para ela. Ela vai sabendo todos os poemas agora. Então eu não entrei em detalhes com ela para isso, para deixar a surpresa da hora, para saber o que poemas eu escolhi. Então, poema sem título ou poema com o título 3 asteriscos.
Não quero chorar pelo que não fiz, nem pelas feridas que não sulquei. Quero sair no domingo, tomar um porre, ver gente, falar de amor, dizer e redizer bobagens, ir à praia e rever imagens de nem sei de quem. Não quero vestir a roupa da moda, nem despir os que não têm. Quero fazer poesia, esquecer teorias, mentir, sorrir, contar os meus casos e a todos que neles creem. Não quero lutar por nada, nem por ninguém. Quero fazer besteiras, escorregar no vento, molhar meus olhos neste mar imenso, mexer com os outros, cuspir no chão e cair na asneira de dizer não. Não quero viver de gestos, nem de restos também. Quero querer mais fundo, acreditar em tudo, amolecer o escudo que a todos cobre bem. Não quero ser mais um, nem todos. Quero perder no jogo, ganhar coragem e dizer pro mundo que me apaixonei. Poema sem título ou 3 asteriscos de Patrícia Blower. Vamos lá para o segundo poema agora. É poema A Minha Volta, de Patrícia Blower, do livro Descompasso. Tantas mãos sós, tantos pés secos, tantos olhos cruz, tantos dedos negros, tantos sonhos falsos, tantos medos. A Minha Volta, de Patrícia Blower, livro Descompasso. Poema Blue, de Patrícia Blower, do livro Descompasso, de 1978. Um detalhe: no meio do poema vai constar o título do livro. Esqueçam do tom, não é cor nem canção, é apenas poema. Não disse para que veio ou por quê. É apenas poema. Diz ritmo, verso, pálido e baço, branco de medo, descompasso. Em cada traço de pena, um desacorde, um desacordo, um disparate. Diz ritmo, verso, pálido e baço, branco de medo, descompasso. Esqueçam da foto, do fato, do feito, do momento presente ou passado. Esqueçam da palavra, da mensagem, do grito ativo, forte de coragem. Esqueçam de mim. Pinto com palavras tênues, sem cor. Minto com palavras várias, sem som. Muito só posso dar um pouco, apenas um poema. Diz ritmo, verso. Desculpa. De ritmo, verso, pálido e baço, branco de medo, descompasso. Poema Blue, de Patrícia Blower. Vou fazer aqui, nesse intervalo de pular para o outro livro, uma breve biografia que ela me enviou, a primeira parte.
Nascida em 18 de agosto de 1957, no Rio de Janeiro, em Copacabana, seus pais são Joe Blower e Teresa Garcia Blower. Foi criada em Niterói, principalmente passou a infância em muitas aventuras na praia de Itacoatiara. A adolescência chegou trazendo poesia e trouxe nas aulas de literatura, nas conversas em casa e no início de seu fazer poético. Se seguiram muitas atividades poéticas, festivais, apresentações, entrevistas, lançamentos, poesia na praça, muito mimeógrafo. Formou-se em letras e exerceu o magistério ao longo de muitos anos na cultura inglesa. Fez mestrado na UF, cursos e diplomas se especializando em ensinar e treinar professores, até que chegou a oportunidade de se aposentar e viajar muito. Virou uma international vagabond. Essas viagens deram origem a um blog com suas experiências, observações e encantamentos. Agora está meio quietinha, em terras paulistas, lendo, vendo, aprendendo e sempre torcendo para que tudo dê certo com ela e com todos. Bom, vamos agora para o segundo livro publicado. Este é de 1981. O título do livro é Moinhos ao Vento. É este daqui, que eu também tive o prazer de adquirir, de ganhar, com certeza. Bom, vamos lá. Primeiro poema é o título do livro. Poema Moinhos ao Vento, de Patricia Blower, de 1981, livro de 1981, também com o mesmo título. Estilhaços, restos, resíduos, as armas e o brasão assassinados. O escudo é pedaço, metade, vazio. Metas e meios, rimas lacradas. Metas e meios, e medo, mais nada. A lança resvala o espaço, sussurra no vento, e cava, e ruma, e roça, mas alvo não acha. Metas e meios, rimas lacradas. Metas e meios, e medo, mais nada. Coragem é armadura de brilho, cota e espora, é ferrugem, ferragem, fúria, é falsa verdade. Metas e meios, rimas lacradas. Metas e meios, e medo, mais nada. Moinhos ao vento, difusos moinhos, confusas paragens. Por que caminhos, estradas e becos, por onde chegar? Triste senhora da triste figura, cavaleiro errante de vagas questões, sem Sancho, sem sonho, sem cavalo alado mágico e branco, capaz de fugir para outro lugar. Estático cavaleiro, perdido em metas e meios, e medos, e rimas lacradas. Triste senhora da triste figura, sem moinhos de vento, sem lança, sem nada. Moinhos ao Vento, poemas de
poema de Patrícia Blower. Segundo poema do livro Moinhos ao Vento, de 1981, Layout, de Patrícia Blower. De que ecos já fui feita? Meu semelhante me adivinhou em todos os passos. No meio do caminho, mais que uma pedra, o carimbo, o molde, o rótulo. Me criei, me refiz, me disse e desdisse, contei histórias e fábulas. A vida é caixa de mágico. De dentro do dentro do dentro sai uma pomba, uma flor, uma rosa cor de fita. Não me ponham em caixa forte, não me julguem. Ela é assim. Eu sou o verso de pé quebrado. Quem me conta, conta errado. Eu nasci para ser surpresa. De que ecos fui feita? Não me façam, esqueçam a rigidez dos sufixos. Poema Layout, de Patrícia Blower, do livro Moinhos ao Vento, de 1981. Esse livro tem 25 poemas, foi escrito 3 anos depois do outro, do Descompasso, e tem como prefaciador o poeta, também poeta, Fernando Pi, e foi pela editora Fontana. Então vamos lá. O último poema desse livro, Moinhos ao Vento, é Prece Particular, de Patrícia Blower. Senhor, livrai-me das almas caridosas que pagam dízimos e cobram contrição. Livrai-me do chás biriba, com direito a desfile, onde se ganha nome e se perde a prata, e se lava a alma nos cacifes altos, e se paga o preço da solidão. Livrai-me das rifas de rua, caixas de sabonete, toalhas de renda, guardanapos, migalhas para estes homens cegos, para estes homens tortos, para estes homens trapos. Livrai-me dos donativos parcos, mulambos, muletas, farrapos, que esquentam a carne e congelam a alma e esfriam o sangue dos enjeitados. Livrai-me dos sapatinhos de tricô que escondem a nudez e o silêncio dos miseráveis. Livrai-me das doações patéticas, descontáveis ao ano, pé de cadeira, tampo de mesa, porta quebrada. E por fim, livrai-me, Senhor, desses homens pálidos que comungam as vísceras dessa gente muda, desses galhos secos, e mantém viva, em brasa e chama, a fogueira eterna da miséria humana. Prece Particular, de Patrícia Blower. Moinhos ao Vento é o livro, o último poema desse livro. Antes de passar para o último livro, vou ler aqui os livros que foram publicados e em que ela participou exatamente. O primeiro livro, como eu havia falado no início, Corações Tropicais, em 1976, coletânea em mimeógrafo publicada pelo grupo Gens, em que ela e mais 2 outros poetas fazem parte. Primeiro livro individual, Descompasso, de 1978, editora Cátedra. Moinhos ao Vento, o segundo livro individual, de 1981,
3 anos depois, pela editora Cátedra. Participou depois, em 1983, da antologia Água. Também participou em 84 do livro da coletânea Letras Vivas, que eu tenho e fui no lançamento. Por sinal, só gente boa nessa antologia, só fera. E também, depois em seguida, Movimento Poesia na Praça da Universidade, uma antologia que ela participou em 1975. Próximo livro dela, individual, A Sintaxe do Espanto, 3 anos depois do... Desculpa, 5 anos, a distância é maior, 5 anos, de 81 para 86, desculpa que eu estou vendo as antologias. Sintaxe do Espanto, que eu tenho também, editora Cátedra. Depois, como participante também de uma antologia, ela participou em 1990, Mulheres em Versos. Também como participante de uma outra antologia, Mural de Poesia, em 1990. E o último livro de poemas individual foi um livro que ela ganhou o prêmio pela UERJ de 40 anos, né? Ela ganhou o prêmio com esse livro. O nome do livro é O Voo de Vidro, de 1991. Depois parou as publicações. Ela também publicou um livro em 1978, que não é de poesias, né? Colocou até fora da ordem. A Trajetória do Nada, estudo sobre o aspecto da negação na poesia lírica, de Fernando Pessoa, dissertação de mestrado na UF. Vou dizer aqui o blog, que ela já falei lá no início, né? No começo, desculpa, na biografia dela que eu li há pouco, o blog de viagens dela, né? E foi interrompido, quer dizer, ela parou de fazer, né? De postar. Foi de 2008 a 2014, quem se interessar, pblauer-a vista de la villa, ok? Blogspot deve ser, né? É assim que se fala. pblauer, BLOWER, a vista, tudo junto, de la villa, tudo junto, ok? É isso. E aqui ela manda um grande abraço, obrigado. E vamos agora para o último livro, os poemas do último livro, que é esse que eu mostrei lá no começo, A Sintaxe do Espanto, pela editora Cátedra. Vamos ao primeiro poema, Mimetismo. Esse livro, A Sintaxe do Espanto, tem 25 poemas, ok? E quem prefaciou, uma grande escritora também, professora, Francisca Nóbrega. Mimetismo, nome do poema. E molhar minhas mãos em outras mãos, me benzer com lágrimas e saliva, e respirar o hálito de sorrisos e engolir a vida assim feita, refletida em pupilas sonolentas, como na sala de espelhos de um circo. Encontrar na curva em S dessa estrada o início de um caminho, não um beco sem saída, e ser vária e vaga e tantos, múltipla pele a porejar carinho, um camaleão disposto ao sol, que é ao mesmo tempo flor, ao mesmo tempo espinho, e perseguir como sombra teu espectro, e descobrir teu rosto perdido. Na memória ficou um olhar esquecido, uma lembrança. Ficou um gesto em suspenso, como um grito.
molhar minhas mãos em outras mãos, perseguir como sombra o teu espectro, refletir em minhas pupilas sonolenta essa múltipla curva a que chamamos vida. Poema Mimetismo, Patrícia Blower, do livro A Sintaxe do Espanto. Bom, vamos para o segundo poema deste livro. O poema chama-se O Náufrago, de Patrícia Blower, no livro A Sintaxe do Espanto, de 1986. Lá fora há um não sei quê de sombras, sobras de vida, presas fáceis do abismo. Lá fora há um barco a ancorar em porto próximo, ponto de partida, bizantina catedral. No entre luz e sombra de lá fora é impresso em névoa o mar. Do parnasiano vaso posto à mesa, escorre o silêncio de monsenhores descalços, e a casa ruge, ruga marcada no tempo do Senhora. Lá fora é longe, como Sintra e Etiópia. Lá fora é tarde, neste não houve tempo de desculpas. Lá fora, o barco em névoa branca e vento, barroco mastro na escuridão de agora. O Náufrago, de Patrícia Blower, do livro A Sintaxe do Espanto. E penúltimo poema do livro A Sintaxe do Espanto, de 1986. Agora só tem mais um depois, hein? Pena, mas foi bom, foi gostoso. Legado 2, de Patrícia Blower. Herdeira dos homens, herdeira do tempo, herdeira da história. Pontinhos, 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 pontinhos. Herdeira do espaço, do espasmo, da espera, palavra vazia, sintagma solto, na sintaxe do espanto. Legado 2, poema de Patrícia Blower, do livro com o mesmo título, A Sintaxe do Espanto. E agora o último poema. Obrigado a todos que estão entrando aí, eu não estou conseguindo ver, mas no finalzinho vou dar uma puxada aí para agradecer a presença pessoalmente com os nomes das pessoas. Mesmo quantidade não é qualidade. Bom, vamos lá. A Sintaxe do Espanto, o livro da Cidade de Espanha, Uma Flor no Infinito, de Patrícia Blower, do livro A Sintaxe do Espanto, de 1986. Não. Nem mais navegar. É preciso romper o contrato, rescindir com Deus, reciclar pensamentos e, como Baco, coçar a pança e, como barco, arpoar, riscar os 10 mandamentos, ranger os dentes, as entranhas. Não, nem mais navegar. Esquecer de tudo, o para trás ficou. Ir fundo, mentir, julgar, sugar a última gota e cobiçar. Sempre cobiçar. O novilho é de ouro e a hora é esta. Quem vai primeiro apertar o botão? O rei? Um deus? O dono dos ares? Quem vai? Se não for, vou eu. Pontinhos, pontinhos, pontinhos,
radioativas figuras de barro. Queimem-se os livros, quebrem-se as tábuas, fantásticos querubins. Desfaça-se a luz, subvertam-se os mares, que a terra irrompa vida adentro. Não mais proteínas, carbonos, serpentes. Faça-se o fim. Talvez no silêncio, talvez no ocaso, seja feita a vossa vontade. E dos anjos sem asas, brote plena e patética o que restou da viagem. O escombro de luz. Essa forma inumana e aflita, o último grito. Uma flor no infinito. Poema Uma Flor no Infinito, de Patricia Blower, no livro A Sintaxe do Espanto. Eu quero encerrar essa sequência, essa homenagem, com a leitura das orelhas do livro A Sintaxe do Espanto, inclusive com aquele comentário que eu falei do Ivan Junqueira lá no começo. Vamos lá. O encontro com Patricia Blower, estou encantado ante o aviso poético de Patrícia ao dizer-me que sua poesia é simplesmente um resto de expiração. Jovenile Pereira, no jornal Ligue, de 1977, sobre o livro Corações Tropicais. O negócio é cantar, Patrícia. E você canta, rima e afina muito bem. Seu cantar tem inventorias de gogó de rouxinol velho, íntimo das madrugadas e dos luares de agosto. José Cândido de Carvalho, parte do prefácio do livro Descompasso. Significativa reaparição de Patricia Blower com este descompasso. Seu verso é a um só tempo tenso, grave, álacre. Ivan Junqueira, jornal O Globo. Nestes moinhos ao vento é visível o amadurecimento do poeta. Já é uma visão madura, onde o pitoresco não tem vez, ou é submetido a uma ironia fina e bem dosada. Fernando Pi, no prefácio do livro Moinhos ao Vento. Com Moinhos ao Vento, Patricia Blower dá também o testemunho de sua angústia, que pelo fato de ser adolescente, não se torna menos legítima. Afinal, a angústia da adolescência já produziu Rimbaud e seu Uma Estação no Inferno. Comentário no Jornal do Brasil, não tem o autor, sobre o livro Moinhos ao Vento. E agora, Patricia Blower e sua Sintaxe do Espanto retoma sua viagem poética, insistindo sempre nas palavras de apresentação para seu primeiro livro, Corações Tropicais. A poesia parte de mim para os outros, mas volta em dobro, carregada de vida. E assim terminamos essa primeira edição dessa série Homenagem. Mais uma vez quero agradecer muito e espero que tenha sido à altura essa homenagem a você, minha
querida amiga Patrícia Blower, que também prefaciou, me deu o prazer de prefaciar o meu primeiro livro publicado, com poemas que ela já até conhecia da época que eu fui apresentado a ela, né? E que eu juntei e coloquei nesse livro, a trilogia Dalma, lançado no ano passado. Eu fiquei encantado quando ela aceitou para prefaciar. É isso, deixa eu ver quem esteve aqui. Rodrigo Milagres, muito obrigado por ter vindo. Almanac Ilha também, muito obrigado. Regina Reiser, muito obrigado aí pelo comentário. Marina Criarte, minha querida Marina Ribeiro, obrigado. Dá uma olhada, merece. Essa live merece voltar e ver toda. Cia Draca, muito obrigado aí por ter vindo. Maria do Carmo Bonfim também, agradecendo você aí, muito obrigado. Elogiando o poema Náufrago, o Náufrago. Muito obrigado aí, lindíssimo poema, Maria do Carmo Bonfim. Débora Rodrigues também, muito obrigado por ter vindo. Minha poetisa preferida, parabéns, Paty, Regina, mandando um abraço aí, esse comentário para você. Paulo Jorge, meu querido, muito obrigado aí por ter vindo aqui prestigiar. Eric, Café com Poesia também, muito obrigado aí por ter vindo. Abrad, RJ, boa noite, muito obrigado. Deise Ramalho, muito obrigado por ter vindo também. Bem, eu acho que eu já falei com todos aí que passaram por aqui e que fizeram assim, de alguma forma estar participando, né? Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigado. Quero agradecer muito a Deus por permitir esse momento na minha vida. Momento de agradecer, de reconhecer. Obrigado, gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Patrícia Blower. Obrigado a todos que estão aí, que vão ver depois também. Aguardem a próxima homenagem. Quem será? Um abraço. Boa noite. Bom final de semana.